Olá pessoal! Há milhares de anos, a Terra apresentava uma aparência completamente diferente. Todos os continentes estavam conectados em um único supercontinente, repleto de vida esplêndida e assustadora. Antes mesmo da era dos dinossauros, outras criaturas gigantescas governavam nosso planeta. Bem-vindo ao período Permiano, que começou há cerca de 300 milhões de anos. Nessa época, a Terra era caracterizada por Pangeia, o supercontinente, cercado por um vasto oceano global chamado Pantalassa. O Permiano teve início após um período glacial, quando as temperaturas eram consideravelmente mais frias do que hoje. No entanto, nos primeiros dias do Permiano, o planeta aqueceu e transformou-se em um ambiente exuberante, com uma diversidade de plantas e uma rápida evolução de insetos e animais. Mas, como é habitual em nosso mundo a constante mudança, a Terra passou por transformações significativas logo nos primeiros 50 milhões de anos, tornando-se cada vez mais quente e seca. Eventualmente ocorreu o evento mais devastador da história do nosso planeta, quase aniquilando toda a vida que habitava aqui. Esse evento é conhecido pelos cientistas como a Grande Morte, sendo a mais catastrófica extinção em massa já ocorrida na Terra. Ao longo da história, houve 5 eventos semelhantes. Antes de explorarmos essa tragédia e melancolia, permita-me levá-lo em uma jornada épica ao passado. Nesse período conhecido como Permiano, algumas das espécies mais incríveis que habitavam no nosso jovem planeta estão prestes a surgir. Há cerca de 299 milhões de anos atrás, se fosse possível viajar no tempo, estaríamos no meio do supercontinente Pangeia. Nesse período, os continentes menores da Terra haviam recentemente colidido, formando uma vasta massa de terra que ocupava 1/3 da superfície do planeta. A atmosfera tinha um nível de oxigênio provavelmente menor do que o atual, mas ainda permitia a respiração. O clima era frio, com algumas regiões registrando temperaturas médias não superiores a 4 graus, tornando necessário o uso de uma jaqueta. No final do Permiano inferior, a Era do Gelo estava chegando ao fim. A Pangeia estava se transformando em um mundo exuberante. Nesse ambiente, as plantas e animais começaram a prosperar. Cerca de 290 milhões de anos atrás, a Terra era um mundo vulcânico, com erupções violentas que afetavam o clima e paisagem, permitindo a evolução das espécies. Com o desaparecimento das gigantescas florestas de pântanos do início do Permiano, a vida vegetal teve que se adaptar. Nesse período que surgiram as primeiras plantas com sementes, chamadas de gimnospermas, que se espalharam amplamente pelo supercontinente. A antiga floresta perene do início do Permiano abrigava criaturas familiares. Assim como hoje, cigarras, besouros e insetos se alimentavam de plantas. Entre eles, as baratas eram notáveis, embora fossem diferentes das que conhecemos atualmente. Eram gigantescas, do tamanho de pássaros. Apesar de seu impressionante tamanho, essas baratas não dominavam a Terra pré-histórica, o que é uma boa notícia. No entanto, algo ainda mais fascinante habitava Pangeia: o ancestral instinto dos mamíferos primitivos, o Dimetrodon. Esse animal era espetacular e assustava ao mesmo tempo, podendo crescer até 5 metros de comprimento e pesava 225 quilos. O Dimetrodon possuía uma grande vela em sua espinha, acreditada pelos cientistas como uma forma de ajudá-lo a regular a temperatura corporal, absorvendo calor durante o dia e dissipando o excesso à noite. Ele se movia em direção às suas presas como um crocodilo, representando uma ameaça formidável. Com sua combinação de dentes afiados e chatos, o Dimetrodon era um predador de ponta para sua época, capaz de cortar e triturar suas presas. Há 273 milhões de anos, durante o Permiano Médio, o planeta era dominado por uma variedade de répteis semelhantes a mamíferos, conhecidos como terapsídeos. Essas criaturas apresentavam mandíbulas fortes, dentes afiados e uma postura ereta devido às pernas posicionadas abaixo de seus corpos. Os terapsídeos variavam em tamanho, desde o Deuterosauro onívoro, com cerca de 5 metros, e até os carnívoros, Lycaenops, que eram 5 vezes menores. Se alguém vivesse por mais de 20 milhões de anos, teria a oportunidade de conhecer ainda mais espécies de terapsídeos. Durante o Permiano Médio, a Terra continuou a se aquecer, com uma temperatura média global de cerca de 25 graus na Pangeia. Mudanças climáticas resultaram na liberação de gases de efeito estufa na atmosfera, provenientes de vulcões.
Apesar dessas condições, a vida marinha conseguiu prosperar. O superoceano pré-histórico abrigava diversas espécies de tubarões antigos e peixes primitivos, adaptados a um ambiente em constante mudança. Consequentemente, várias espécies marinhas mais complexas surgiram e desapareceram ao longo do tempo. No final do período Permiano, há 260 milhões de anos, outro réptil chamado Listrossauro podia ser encontrado. Semelhante a uma combinação de lagarto e porco, o Listrossauro era herbívoro e media cerca de 1 metro de comprimento. Possuía patas dianteiras poderosas, que utilizava para cavar. Em breve, um belo lagarto com aparência semelhante a um mamífero surgiu na forma de sinodonte. Esse sinodonte adorável lembrava um enorme roedor, medindo cerca de 1 metro de comprimento. Com bigodes característicos, alimentava-se de pequenos animais e insetos. Há algum tempo atrás, ocorreu um evento preocupante na atmosfera, uma intensa atividade vulcânica que afetou o nível de oxigênio no ar. Os cientistas acreditam que naquela época, a atmosfera continha apenas cerca de 10% de oxigênio, em comparação com os 21% de hoje. Sobreviver nesse ambiente seria uma tarefa difícil para qualquer ser vivo, devido à escassez de oxigênio, e a temperatura média chegava a aproximadamente 28 graus, transformando esse antigo mundo exuberante em um verdadeiro forno. Cerca de 252 milhões de anos atrás, ocorreu um evento extremamente brutal, conhecido como a Grande Morte. Esse evento resultou na extinção de cerca de 90% de todas as plantas e animais, tornando-se a extinção em massa mais devastadora da história da Terra. As causas exatas desse cataclismo ainda são debatidas pelos cientistas, mas a maioria das teorias sugere que foi resultado de uma intensa atividade vulcânica. Grandes erupções lançaram enormes quantidades de cinzas na atmosfera, bloqueando a maior parte, se não toda, a luz solar. A ausência de luz solar levou a uma drástica queda nas temperaturas globais, que resultou na morte das plantas, à base da cadeia alimentar. Os animais também enfrentaram um destino sombrio logo em seguida. A situação só piorou ainda mais, pois o dióxido de carbono liberado durante as erupções vulcânicas causou um aumento nas temperaturas globais, mas dessa vez a um nível ainda mais alto. Esse aumento de temperatura levou o superoceano a perder grande parte de seu oxigênio, resultando na morte da maioria dos animais marinhos durante o período Permiano. Com o tempo, mais de 95% das espécies marinhas e mais 70% dos animais terrestres foram extintos. Essa extinção em massa foi verdadeiramente devastadora e nos leva a refletir sobre a possibilidade de trazer de volta todas as criaturas que se foram, incluindo os dinossauros. No entanto, essa é uma história para outro vídeo. Gostaria de saber o que achou do vídeo? Deixe seu like e comente ideias, que iremos dar os créditos nos próximos vídeos. Separamos esses conteúdos para você assistir. Se você for novo por aqui, lhe convido a se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais!